Olá, eu sou Humberto Pinheiro. Começa agora mais o Indústria em Foco. Vamos falar neste programa sobre a importância de alcançar um padrão internacional de produção, como as empresas buscam inserção no comércio exterior, as dificuldades das pequenas e médias empresas. Essas e outras questões vão ser debatidas aqui, agora, no Indústria em Foco. Para esse papo de hoje, para essa conversa importante, nós vamos falar com Reinaldo Sampaio. Ele é vice-presidente da FIEB e também coordenador do Conselho de Comércio Exterior da FIEB. Wilson Andrade, essa figura é extremamente conhecida no mundo e no tabuleiro da chamada indústria baiana. Wilson é presidente do Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais no estado da Bahia. Sejam bem-vindos. Reinaldo. Muito obrigado, prazer, privilégio estar aqui mais uma vez. Vamos falar sobre um tema realmente que é um desafio para a economia brasileira e naturalmente para a economia baiana. E Wilson, prazer revê-lo. Igual, Humberto, prazer rever, prazer estar novamente no programa e conversar com o seu público. Pois é, mas antes que a gente possa navegar sobre esse tema importantíssimo que dá conta do humor e das expectativas da indústria baiana no contexto internacional, nós vamos ver uma reportagem que diz muito desse tema que nós haveremos de discutir aqui de forma mais profunda. Roda o VT. Infraestrutura precária, burocracia, sistema tributário e leis trabalhistas arcaicas. Esses são alguns dos entraves para o desenvolvimento e crescimento do comércio exterior no Brasil. O país hoje tem o 7º maior PIB do mundo, mas é o 27º exportador. Dados da Associação de Comércio Exterior do Brasil mostram que o país exporta por ano apenas 240 bilhões de dólares, enquanto a Coreia do Sul exporta 550 bilhões de dólares. Nesse momento, a gente tem as dificuldades em termos de infraestrutura, de logística, para chegar até os portos, né, de exportação. Às vezes, a parte de desembaraço nas aduanas, nos portos, é um pouco complicado, né? Mas, em termos geral, a empresa que eu trabalho já tem uma infraestrutura, por exemplo, que trabalha com exportação há muitos anos, né? Então, os trâmites normais a gente não tem tanta dificuldade assim para exportar. A empresa de Odacir, a Fumex Tabacaleira, vende a matéria-prima, o tabaco, para pequenas e médias indústrias baianas e exporta para mais de 30 países. As pequenas e médias empresas da Bahia produzem os charutos e tentam exportar, mas enfrentam muitas barreiras. Odacir, que também é presidente do Sinditabaco, revelou que o foco do setor hoje é estimular a exportação do charuto para alcançar o mesmo sucesso da matéria-prima lá fora. As médias já conseguem, já tem estabelecimento em alguns mercados, como nos Estados Unidos, um pouco para a América Central e um pouco para a Europa, a venda de charutos. Mas as pequenas, ainda por falta de estrutura delas mesmo, né, a gente elas não conseguiram se estabelecer nesse mercado. Então, o sindicato hoje, por exemplo, trabalha com elas, tentando melhorar o nível delas para que elas possam se inserir no mercado internacional. Né? Mas é uma dificuldade muito grande delas se estabelecer. O custo do Brasil é muito caro hoje. A produção de tabaco na Bahia concentra-se na região do Recôncavo, principalmente na cidade de Cruz das Almas. O setor, segundo a Secretaria de Indústria, gera quase 3 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. E exporta 97% da produção de folhas de fumo, principalmente para a Holanda e a Alemanha. Odacir explica que o produto produzido na Bahia é um dos mais caros do mundo, em função da altíssima qualidade, tão boa ou superior à de Cuba. A Bahia só se estabelece pela qualidade ímpar que tem. Hoje, por exemplo, ela consegue vender para mais de 30 países somente pela qualidade que tem. Vamos dizer assim, seria o tempero do charuto melhor do mundo, seria o tabaco baiano. Então, praticamente todos os fabricantes a nível internacional, na Europa, Ásia, América Central, todos eles buscam esse pouco tabaco baiano para que dê um sabor diferenciado no charuto. Odacir revelou ainda que a liberação da exportação para a China pode impulsionar o setor e gerar mais empregos na Bahia. É uma perspectiva de crescimento de mercado local na China, no mercado nacional na China, crescente em torno de 40% ao ano, a venda de charuto. Então, isso é uma perspectiva muito boa para o setor, né, que possivelmente vai ter essa chance de poder aumentar as vendas para a China. Doutor Reinaldo,
Qual é o panorama do comércio mundial atual? Se o senhor tivesse que traçar, desenhar uma face para essa questão da indústria brasileira no contexto internacional, qual seria ele, Reinaldo? Eu diria que é de extraordinárias possibilidades. No entanto, nós temos defasagens tecnológicas decorrentes de estratégias mal formuladas no passado que promoveram na indústria brasileira uma perda de oportunidade na inserção das cadeias produtivas internacionais e, mais do que isso, inserção nas transformações tecnológicas que a indústria mundial viveu nos anos 90. A abertura da economia brasileira feita no início dos anos 90, ela foi, no mínimo, grotesca, do ponto de vista de uma estratégia nacional. Não se expõe uma nação à competição da forma como foi feito. Todas as nações, quando pretendem inserir sua economia no contexto internacional, preparam suas indústrias, criam um ambiente de estimulação prévia ao investimento, à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, a uma educação de alta qualidade para formar uma base técnico-científica da sociedade. Essas são as estratégias que dão certo. Então, o cenário hoje é de um mundo em uma crise sem um horizonte bem definido de reversão. O comércio mundial cresce a uma taxa em torno de 3% e a média do comércio nos últimos 20 anos girou em torno de 5% a 7%. Então, há um crescimento muito pequeno. E aí aumenta os desafios da indústria brasileira para vencer de maneira mais célere o processo de desenvolvimento tecnológico e inovação. E qual é a posição nosso, Wilson, nesse contexto a nível de Bahia? É um mercado realmente competitivo, mas auspicioso de muitas oportunidades. E realmente, como o Reinaldo bem colocou, é preciso que todos estejamos preparados para aproveitar essas oportunidades. É um mundo, é uma selva, é um mundo realmente difícil, competitivo, tremendamente profissional, onde não só as empresas, players desse processo, sabem jogar, como também ela tem atrás de si uma estrutura, um apoio de Estado, uma estratégia, um cabedal de instrumentos que apoiam ao ingresso e a vencer nessa competição internacional. Portanto, de fato, é algo auspicioso, é algo positivo, que vai continuar crescendo, apesar das crises ali na Europa, um pouco de redução na China, mas o mercado internacional vai crescer mais do que tinha crescendo, eu espero, estou animado com isso, e nós precisamos realmente nos preparar para tirar partido dessas oportunidades. Se nós tivermos que colocar, Reinaldo, no terreno das expectativas e das perspectivas, quais são elas a nível de Bahia e de Brasil? A economia baiana, eu me refiro aqui fundamentalmente à questão industrial, ela não foi estruturada para uma vocação de internacionalização, porque a matriz industrial da Bahia, ela tem um peso muito grande em indústrias de produtoras de bens intermediários e matérias-primas, que tem como principal mercado o sul-sudeste do Brasil, porque nós somos supridores da indústria de transformação brasileira, né? Então, as exportações da Bahia, elas estão, eu diria assim, não são como vocação exportadora, mas como uma estratégia de empresas de manter uma posição de comércio internacional, mas não é por aí que se privilegia. Por isso, o envolvimento da FIEB numa estratégia de estimular a pequena e média empresa a uma inserção internacional de maneira mais deliberada, com um interesse no mercado internacional, porque aí é um desafio interessante, considerando que o universo de empresas existentes, as micro e pequenas empresas, em quase todas as nações, e aqui não é diferente, representam algo em torno de 99,5% a 99,8% do universo empresarial, né? Na União Europeia chega a 99,8%. O desafio é nós criarmos na indústria de pequeno e médio porte uma capacidade de inovação e de agregação de valor que permita ela aproximar-se dos padrões internacionais. Por exemplo, eu reitero a União Europeia porque é um ambiente que eu lido mais próximo, eu tenho contatos da Confindústria na Itália, de pessoas profissionais da área de consultoria internacional
baseado na Europa, com quem eu me relaciono. Então, a micro, pequena e média indústria, a micro, pequena e média empresa na Europa, ela responde por 43% das exportações. Na Itália é mais ou menos essa marca. Que loucura, que número é? No Brasil é 1,3%. Na Bahia chega em torno de distância que a gente está, né? Pois é. Por outro lado, em ambos os países, em ambos os continentes, digamos assim, essas empresas empregam aproximadamente entre 55% a 60% da força de trabalho nacional. Mas na Europa elas respondem por 58% do PIB, no Brasil por 25%. Então, o desafio que o sistema indústria tem, o empresariado nacional e o governo, a partir de políticas públicas orientadas para o desenvolvimento da pequena e média empresa, é criar um ambiente estimulador e viabilizador da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico e da inovação, para agregar valor e criar esse ambiente de competitividade internacional. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. No retorno, continuamos com Indústria em Foco e discutindo esse tema fascinante, que é a internacionalização das indústrias baianas e brasileiras. Daqui a pouco a gente volta. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Ligue o seu televisor na programação segura, que na TV você vê poeta, verso e cultura, e o nosso canal Assembleia dando toda a cobertura. Olá, já estamos de volta com o Indústria em Foco, que debate hoje a internacionalização das empresas. Wilson, qual é a participação das pequenas e médias empresas no comércio exterior da Bahia? Elas são 98%, em números redondos, da quantidade de empresas da Bahia, e elas representam menos de 2% do total exportado. As 2% de empresas grandes, ao contrário, representam 98%, quase 100% das exportações. Nós temos que mudar esse quadro. Muito grande, mudança realmente radical. A diferença radical. Nós temos hoje os 5 setores da economia que mais exportam, fazem 50% a 60% do volume das exportações. Se você tomar aí as 10 maiores empresas exportadoras, de um total aí de quase 500 empresas, você pode ter, com possibilidade e em processo de exportação, nós teríamos aí que essas 10 maiores empresas fazem alguma coisa como 60% do volume da exportação. Esse é um dado de concentração nos dois lados. Primeiro, na quantidade de empresas que mais fazem a exportação, está muito concentrado. E segundo, no produto ou nos setores da economia que também controlam a grande maioria. Daí, um trabalho grande que há a fazer das nossas instituições, das nossas entidades empresariais, juntamente com o governo, com as agências de desenvolvimento nessa área de comércio exterior, e precisamos buscar essas parcerias com a Apex, com o SEBRAE, com a CNI, com a CNA, usar muito a estrutura das trading companies, que são profissionais que ajudam a pequena empresa a chegar nesse mercado internacional, para que as coisas possam dar resultado. Mas não é só chegar e vender ou tentar entregar. É preciso, na verdade, haver uma preparação em toda a sua estrutura, desde a conscientização, porque as pesquisas feitas mostram de que as empresas têm um desconhecimento grande do potencial, de como chegar lá, de como trabalhar,
e também das normas de segurança que é preciso ter em consideração para evitar uma quebra na primeira tentativa lá no mercado internacional. Mudar conceitos, mudar hábitos, mudar costume é, na verdade, uma tarefa árdua. Quebrar a cultura, modificar a cultura é outra, maior ainda. Como é que a FIEB se insere nesse contexto? Muito bem. A FIEB busca contribuir neste processo de mudança de cultura, que é um dos pilares também da mudança de comportamento empresarial. Primeiro, com uma atenção cuidadosa com a educação, porque tudo começa na educação. A FIEB iniciou, dentro do sistema indústria, a integração da educação básica com o ensino profissionalizante. E hoje é copiado por todos o sistema indústria do brasileiro. Isso acelera o momento de entrada no mercado de trabalho do jovem, mas o faz de uma maneira em que ele chega capacitado, porque é um ensino conectado com ciência e tecnologia. E agora integrado ao ensino superior. As faculdades do Senai Bahia foram classificadas pelo MEC como as instituições de ensino superior de melhor nível do Norte e Nordeste. Nós vamos agora transformá-las em universidade. Muito bem. Então, nós acreditamos que este deveria ser o modelo para a educação brasileira. Integrar ensino básico, e o ensino básico de qualidade, porque é nesse momento que se desenvolve a capacidade cognitiva do jovem, o senso o raciocínio lógico, a apreensão das ciências, dos fundamentos das ciências exatas, etc. Então, esse é o lado da educação. Do ponto de vista da relação com as empresas, a FIEB cuidou de criar na Bahia um centro tecnológico que hoje é o mais avançado centro tecnológico da indústria brasileira, é o Senai Cimatec. Então, de um lado é criar uma sociedade, ou ajudar na criação de uma sociedade cada vez mais capacitada, educada, bem formada. Do outro lado, um ambiente de ciência e tecnologia de alto nível para dotar as empresas de oportunidade de desenvolver seus projetos, novos produtos, novos processos, novos materiais, enfim, inovar. Porque todo o desafio brasileiro hoje passa, a meu ver, claro que existem outras questões como a infraestrutura, a segurança, uma série de aspectos, os critérios de financiamento da pequena e média empresa, que mundialmente são sempre dificultados, e todo mundo se reclama, a pequena e média empresa reclama da dificuldade de ter o melhor caminho de acesso a crédito, mas seguramente no Brasil esses problemas são mais graves. Então, mas pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação tecnológica me parece ser o desafio. Só para completar, nesse sentido, o sistema indústria, liderado pela CNI, está implantando 61 institutos Senai de inovação e 25 institutos Senai de tecnologia, disseminados pelo Brasil. Vários desses institutos aqui na Bahia. Associado a isso, o governo desenvolve o projeto da Embrap, que é a Embrapa, digamos assim, da indústria. E este projeto do governo federal tem o Senai Cimatec como modelo para a sua estruturação. Isto provavelmente vai criar um ambiente favorável, porque é a indústria com seus centros tecnológicos, com seus pesquisadores, seus doutores, com uma estratégia voltada para o seu próprio segmento, que é o setor industrial, suas faculdades, universidades. Nós acreditamos que isto pode ser uma página nova na história da indústria brasileira. Então, o futuro me parece promissor, tomando por base o que estamos fazendo hoje. Pronto, o futuro. O futuro é um mote. Qual é o futuro da fibra vegetal na Bahia? Enorme, tanto da fibra vegetal como de todos os outros produtos do agronegócio. A Bahia hoje aprendeu a produzir. Nós temos aí recorde na produtividade, seja na área de eucalipto para papel, celulose, para a indústria em geral, para a energia, na área do algodão, na área do café, da soja. Os índices de produtividade são enormes, são elevados e permite que se possa ultrapassar
por essas barreiras que ainda existem na área de logística, incluindo aí custo de energia, os portos que temos deficiências graves, mas que isso, sem dúvida nenhuma, está sendo equacionado e vai ser solucionado em breve. Com a redução desses entraves, desses problemas que oneram nossos produtos de exportação, nós vamos poder então jogar essa competitividade, esses recordes de produtividade no mercado internacional, trazer vantagem e aumentar, sem dúvida nenhuma, a nossa participação e nossas vendas. Portanto, é uma fase difícil ainda se transporta produtos por rodovia, mais de 1.000 quilômetros, ainda se embarca algodão por São Paulo, mas tudo isso está sendo equacionado. Nós temos aí investimento em novos portos, da ampliação dos portos atuais, e que vai fazer com que a Bahia possa, de fato, tirar vantagem desse grande potencial, dessa diversidade de solos, climas e produtos do mercado internacional. Dentro, em breve, nós temos, sem dúvida nenhuma, possibilidade de crescer e muito nessa área de exportação. Para isso, a preparação das empresas, a preparação do pessoal, dos técnicos de produtividade, de tecnologia, de mercado, de venda, devem se somar a outras preocupações globais, macroeconômicas, como a taxa de câmbio, por exemplo, que vai se discutir muito, como a parte de seguros de crédito de exportação e como a parte até mesmo de financiamento. Portanto, fechando esse leque, nós temos aí a possibilidade de tirar vantagem das nossas vantagens comparativas. Vamos dar uma parada? Vamos dar uma parada? Perfeito. Mas você de casa não saia daí, que a gente volta já com Indústria em Foco, tratando dessa questão fascinante, porque não se fala aqui só do futuro, mas de um futuro com tecnologia de ponta e com a mão de obra profunda e altamente especializada. Voltamos daqui a pouquinho. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Foi rápido. Voltamos com Indústria em Foco e com a chamada internacionalização da indústria baiana e brasileira. Voltamos a falar com o Reinaldo e com o Wilson também. O tema é extremamente excitante e dá para a gente navegar por mares nunca dantes visto e navegáveis, claro. Se o senhor tivesse que fazer traçar um diagnóstico da nossa indústria e dos caminhos que a gente tem que percorrer. A pergunta vale para os dois. Que caminhos nós teríamos que percorrer aqui na Bahia, Wilson? É o que nós já temos planejado, na verdade. A Federação das Indústrias criou uma estrutura de preparação, começou um trabalho 2 anos atrás, ou melhor, ampliou o trabalho 2 anos atrás. Essas empresas, primeiro, elas foram estudadas, houve uma pesquisa profunda para se saber, de fato, que dificuldades cada tipo de empresa ou cada segmento empresarial de atividade por produto tinha. Esses problemas, essas deficiências, essas demandas, essas carências foram identificadas e há uma estrutura hoje de preparação, já colocada aqui pelo Reinaldo, na área tecnológica, na área de marketing, na área de gestão, para que se possa, de fato, avançar para o mercado internacional. Há, logicamente, algumas preocupações de como
chegar de fato ao mercado. Eu vejo, na minha opinião, que as empresas devem buscar fases diferentes, degrau a degrau, na busca desse mundo que é o mercado internacional. E isso, para mim, deve começar, além da preparação de toda a empresa, de todos os setores da empresa, começando, é lógico, pela sua gestão principal, que são seus dirigentes, mas acho que é preciso que ela caminhe através de uma ajuda profissional. É preciso buscar empresas que fazem o mercado internacional, para que se aconteça nos primeiros 1 ano, 2 anos, 3 anos de experimentos, para daí então, após essa adequação, a empresa possa de fato caminhar com suas próprias pernas e buscar seus próprios caminhos. Essa é uma visão que eu tenho, porque me preocupa muito levar uma empresa iniciante para essa selva de pedras do mercado lá fora. Pois é, em 2012 a FIEB foi a campo e trabalhou e construiu um diagnóstico sobre essa realidade com a qual a gente convive aqui na Bahia. E esse diagnóstico, evidentemente, que apontou recuos, atrasos, gargalos e essa coisa toda. E potencialidades. Claro, evidente. Mas há uma coisa fundamental nesse processo, Reinaldo, que é, na verdade, a imagem e o nível de confiança que nós temos lá fora. Qual é ele? Olha, eu diria também o seguinte, nós estamos conduzindo o diálogo com as empresas para um entendimento um pouco diverso de que ela deve preparar-se de qualquer forma ou a todo custo para exportar. Nós estamos dizendo às empresas que o mercado global lhe inclui independente dela exportar ou não. E ela pode ser eliminada do mercado pela competição internacional que chega ao mercado brasileiro. Portanto, ela modernizar-se e, como o Wilson fez referência, aprimorar sua capacidade de gestão, capacitar seus quadros, evoluir tecnologicamente, buscar caminhos da inovação, não é mais, já é uma condição fundamental para a sobrevivência das empresas. Se ela fizer isso muito bem, ela se torna internacionalmente competitiva. Então, essa é a compreensão que nós queremos que os empresários de pequeno e médio porte apreendam, né? Inovar é sobreviver, não é necessariamente ir para o mercado externo. Mas se fizer bem, com muita capacidade, aí tem uma possibilidade de inserir-se nesse mercado mundial que é sempre maior do que a realidade brasileira. Temos identificado também fatores que o Brasil tem uma história que não é um país com tradição exportadora no sentido de presença importante no comércio internacional. O Brasil tem historicamente 1,3%, 1,4% de participação no comércio mundial. Então é uma participação muito baixa. Para uma economia que é a 6ª economia do mundo, poderíamos ter um papel muito mais determinante. Por que não temos? Porque nós não tivemos como estratégia desenvolver uma indústria moderna, sofisticada, de alto valor agregado, que pudesse modificar essa posição. Hoje o Brasil é a 22ª economia do comércio internacional mundial. 22ª? Mas quando falamos do comércio de bens manufaturados, somos a 30ª. Então, isto não guarda correspondência com a economia da pujança do Brasil, com seu potencial extraordinário, inclusive de recursos naturais. Que se tivesse uma indústria moderna, tivesse traçado uma estratégia, como eu disse, não aquela estratégia grotesca dos anos 90, mas algo que preparasse o Brasil para a competição internacional, seguramente nossa posição no contexto do comércio mundial seria outra hoje. Então, o trabalho que temos é transmitir aos empresários esta percepção e ajudá-los na superação dessas dificuldades. Nós fizemos nesse primeiro momento aí da criação do centro, não foi criação, mas de um novo estágio de atuação do Centro Internacional de Negócios, que é o CIM. Nós fizemos um diagnóstico de 218 empresas, dessas 155 foram submetidas a ela e construídas com os empresários um plano de competitividade.
muitos deles em curso e buscando exatamente melhorias em todos os sentidos, desde uma construção do custo de exportação, a embalagem, a apresentação de um produto, a um novo design, enfim, todas essas interações. Nesses esforços, nós já levamos 100 empresas baianas a feiras, eventos internacionais ou missões empresariais de comércio exterior, né? Então, tem um esforço importante nesse sentido. Acreditamos que isto continuado trará resultados muito positivos, porque no diagnóstico que fizemos, observamos que houve uma redução das empresas exportadoras de todos os níveis de porte médio, grande e pequeno. Eu atribuo isso não somente a uma questão de competitividade, mas eu atribuo também ao fato do Brasil ter tido uma dinâmica no mercado interno que, de certa forma, satisfez, digamos assim, empresas de menor porte que viram no mercado interno uma demanda suficiente para a sua atuação. Mas nós estamos estimulando-as a dar um salto de competitividade. Osso lá fora sempre, e essa realidade ela acaba se materializando nessa conversa rápida que nós estamos tendo aqui, de que, na verdade, o empresário faz muito por sua conta e busca se organizar nos mais diversos segmentos. E o governo, que papel está jogando nesse processo, Wilson? Essa é uma coisa positiva que está acontecendo na Bahia, que é exatamente a junção dos esforços no sentido de promover essa preparação e o trabalho e a ação direta no mercado internacional. Antigamente você tinha o SEBRAE com um tipo de atividade, a Federação das Indústrias com outra, uma Apex, que é a nossa agência de promoção de exportação, fazendo um outro tipo de serviço. Na Federação das Indústrias nós conseguimos juntar tudo isso. Então hoje nós temos os programas combinados, coerentes e trabalhando de fato em conjunto com o esforço de todos. O Estado tem a sua função, em termos de também prover alguma coisa na área de preparação, mas sem dúvida nenhuma isso está com a liderança das entidades privadas e é preciso que o Estado cuide do seu setor, como de certa forma tem planejado e começa a executar. A área do Porto Novo, a ferrovia leste-oeste, que vai facilitar muito para a interiorização e para o escoamento dos produtos, por exemplo, o ingresso dos fertilizantes, a saída dos grãos do oeste, que é um exemplo que dá para se visualizar bem, e isso vai fazer com que o quadro mude. A Bahia exporta muito pouco, importa também. O nível, assim como o Brasil, os números são quase que iguais. Nós temos um volume de exportação correspondente a 10, 11, 12% do PIB brasileiro e também esse mesmo percentual do PIB da Bahia. Isso varia de um ano para outro, mas é mais ou menos isso. Em termos de exportação, de importação, nós importamos alguma coisa com 8% do PIB. Ora, os países mais desenvolvidos fazem um percentual 3, 4 vezes maior que isso. É preciso, eu tenho uma visão de empresário que eu acho que uma empresa não pode funcionar bem se ela não estiver vendendo pelo menos 1/3 do seu faturamento no mercado internacional. Isso dá uma troca de ideias, isso dá experiência, isso dá desafios para que ele se adeque não só ao mercado interno, e aí concorrendo e aprendendo a vencer a concorrência de fora aqui dentro, mas também a nível nacional. E, como nossa avó dizia, tira todos os ovos da mesma cesta. Se o mercado aqui esfria um pouco, a gente tem condição de expandir lá fora e vice-versa. Então eu acho que é um programa que deve ser estimulado. Acho que o governo tem aí uma responsabilidade como alavancador e principalmente de fazer a política macroeconômica que favoreça o que não tem acontecido de verdade e por isso esses percentuais tão pequenos em termos de participação do mercado internacional na nossa economia. Com os cuidados inerentes dos ovos em que a avó de Wilson fazia referência, nós vamos a um rápido intervalo comercial e aí sim voltamos com Indústria em Foco.
seu televisor, na programação segura, que na TV você vê poeta, verso e cultura, e o nosso canal Assembleia dando toda a cobertura. Estamos de volta com Indústria em Foco. Agora você vai ver um pouco do trabalho que a FIEB desenvolve buscando ajudar as empresas que querem alcançar um padrão internacional de produção. Bora, Vitor. A FIEB, sempre preocupada com as demandas das indústrias baianas, percebeu a dificuldade de algumas empresas em alcançarem o mercado internacional. Em 2011, através do Centro Internacional de Negócios, criou o Programa de Competitividade para a Internacionalização, voltado às pequenas e médias empresas. Essa internacionalização é um processo e que, portanto, deve ser feito com calma e buscando sempre soluções que tenham um alcance mais longo e não ações muito imediatas. Mas devo dizer que as pequenas e médias empresas têm que buscar nichos de mercado e que tem produtos diferenciados, produtos inclusive que a gente pode julgar produtos de origem, né, aqui na Bahia, que tem potencial e que encontram mercado. Para ajudar essas indústrias, a FIEB monta um acompanhamento individualizado, que inclui capacitação empresarial, prospecção de negócios e até a organização de rodadas de negócios. Nós visitamos as empresas, é elaborado para cada empresa um plano de internacionalização, portanto, são identificados todos aqueles serviços que tanto o sistema FIEB, né, através do IEL, do SENAI, do SESI, quanto outros parceiros, como o próprio SEBRAE e outras entidades, podem oferecer àquela empresa para que ela atinja um nível de competitividade capaz de afrontar, né, a concorrência cada vez mais intensa. O programa é desenvolvido em parceria com o SEBRAE Bahia. O que a gente tem visto, não obstante um esforço grande de políticas públicas no âmbito federal, estadual e às vezes até municipal, é uma participação quantitativa muito grande da micro e pequena empresa na pauta de comércio e internacionalização, mas, sob o ponto de vista do volume, é muito pequeno. Então, a gente tem algo em torno de 90% a 95% do número de empreendimentos exportadores, micro, pequenos e médios empresários, mas se a gente for verificar em termos de volume, esse número cai para menos de 5%. Então, veja que a gente tem um espaço muito grande para aprimoramento e para ampliação do mercado internacional, de modo geral, para as micro e pequenas empresas baianas. O diretor técnico do SEBRAE na Bahia, Lauro Ramos, explica que os maiores desafios estão dentro da própria empresa. O grande desafio passa inevitavelmente para a questão do aprimoramento da gestão. A gente tem colocado o componente da inovação como um marco principal para a intervenção das micro e pequenas empresas. É nesse sentido que SEBRAE e a Federação da Indústria, através do Centro Internacional de Negócios, vem discutindo, junto aos principais setores produtivos com potencial para exportação, uma série de ações. Essas ações iniciam com um diagnóstico dessas empresas, empresas essas atuantes em setores e atividades com um perfil apropriado para alcance do mercado internacional. E, a partir desse diagnóstico, se avalia todo o processo de produção, de gestão, de marca, de alcance e cumprimento das questões legais por parte dessas empresas, não só com relação ao mercado interno, que, a princípio, o efeito, o benefício dessas intervenções é de imediato no mercado interno, mas olhando e nos referindo a padrões internacionais. Então, toda a atuação do programa que busca elevar a competitividade das micro e pequenas empresas baianas tem no seu arcabouço um momento de diagnóstico, um momento de capacitação, ou seja, uma assistência empresarial em cada uma dentro dessas empresas. Portanto, nós estamos falando de consultores dentro das organizações, monitorando e apontando os pontos de melhoria nessas empresas. O programa ele tem uma meta programada, definida, de a gente estar qualificando e dotando essas empresas de forma do padrão de qualidade que o mercado internacional deseja,
algo em torno de 150 a 200 empresas por ano. Setores como da indústria, da unidade agroindustrial ligado à cachaça, ligado a piso, construção civil, o artesanato, enfim, todo um conjunto variado de setor produtivo que encontra nesse mecanismo do programa de competitividade para a internacionalização a afirmação, a orientação para poder melhor chegar no mercado e chegar de maneira competitiva. Reinaldo, por que essa preocupação da FIEB, de repente, de buscar um padrão de internacionalização das empresas baianas, das médias e pequenas empresas baianas? Porque com o encerramento da Agência de Promoção de Exportações da Bahia, o PROM, o Estado ficou sem um instrumento de promoção da internacionalização da economia do Estado. Um instrumento efetivo, né? Que tivesse um programa, uma estratégia, uma regimentação do setor empresarial com este objetivo. Então, e a indústria, a FIEB se sente sempre responsável pelas coisas que dizem respeito à indústria baiana. Então, o caminho, isso era uma questão, uma preocupação que discutíamos no âmbito do Conselho de Comércio Exterior, que precisava ter um braço operacional para uma estratégia de inserção da empresa baiana no comércio internacional. E víamos isso também como um desafio, porque esse ciclo de crescimento do mercado interno, estimulado por vários fatores, por alguns incrementos de demanda, também por alguns incrementos do crédito, etc. Isso, naturalmente, não é algo que fique ad eterno. Precisava antecipar-se um pouco ao momento em que esse ciclo se encerra, para que as empresas tivessem novas oportunidades. Então, foi com esse espírito de perceber que precisava ter um instrumento efetivo, com um programa de internacionalização, e fazendo isto, que é o mais importante, num arco de alianças institucionais, para que não é uma obra, é uma liderança da FIEB, mas não é uma coisa realizada com exclusividade pela FIEB, mas é uma miríade de parceiros, o SEBRAE, o Governo do Estado, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Apex, né? E o SIM, ele se insere numa rede nacional de centros internacionais de negócio liderado pela Confederação Nacional da Indústria. Então isso é um facilitador dessas ações e dessa estratégia que visa, e aí sim, ele está voltado para a pequena e média empresa, porque a grande empresa não precisa desse tipo de apoio, ela tem seus próprios caminhos, como eu costumo brincar, sabe mais do que nós. Então, essa estrutura está voltada mesmo para as empresas de menor porte, que precisam de instrumentos de apoio, de organização de uma estratégia de internacionalização. Wilson, essa voltada de olhos para as médias e pequenas empresas baianas, todo esse fecho de ações, esse rol de preocupações, de repente nós vamos encurtar o caminho do atraso dessas empresas no contexto internacional em que tempo? É uma tarefa difícil, é grande, mas a estrutura está montada. Hoje, se a empresa precisa preparar pessoal nessa área, o sistema da FIEB, o sistema, tem condições de prover. Se é preciso inovar com o produto, se é preciso cuidar da própria ação de promoção de exportação e de venda lá fora, os mecanismos estão traçados e estão sendo implementados. Ou seja, não há um tratamento isolado, não se cuida apenas de um aspecto ou de uma dificuldade que o setor tem para estar no mercado internacional. Não, é um conjunto de preparação, inclusive indicando caminhos que as empresas cresçam e vão para o mercado internacional em consórcio. Essa é uma possibilidade também. Em vez de uma empresa vender um tipo de determinado produto sozinho, caso de confecção, por exemplo, um pool de empresas aprende e se desenvolve dentro do ambiente da Federação das Indústrias e das suas instituições, seja o SENAI, seja o CIMATEC, seja o IEL, e elas então vão estar preparadas em conjunto para essa ação internacional. Então eu creio que por aí sai. Não é fácil, é um processo sem dúvida nenhuma de aculturamento, é um processo de preparação, de desenvolvimento e que carece também das condições externas, como eu disse antes,
crédito, seguro, a logística, os custos Brasil, custo Brasil que ainda afeta muito no mercado internacional, para que isso possa tenha um sucesso maior do que já tem hoje, embora com muita dificuldade. A FIOL ajuda a gente a ganhar velocidade nesse caminho? Eu diria que sim. É evidente que eu não diria que ela ajuda a ganhar velocidade nesse primeiro momento, mas ela ajuda a transformar a realidade econômica do Estado. Ela muda a geografia econômica do Estado, porque a logística é um fator fundamental de indução e de atração de investimentos. E a Bahia é um estado com um grande vazio econômico entre o oeste e o litoral, né? Não por falta de oportunidades nesse espaço. Esse é um espaço de grandes oportunidades. O semiárido baiano, que responde por quase 70% do nosso território, e que tem simbolizado a pobreza, a carência, a questão da seca e etc., eu diria que ele padece de falta de estratégias, mais do que da seca. E não é uma coisa presente, é uma coisa secular, né? O Celso Furtado, que é sempre um pensador que me inspira, porque minha formação também é de economista, ele dizia que a seca está para o Nordeste de igual modo que as neves perenes estão para os esquimós. Portanto, não há surpresa em pensar, quer dizer, não se pode ser surpreendido com a seca, porque ela é uma realidade inexorável, permanente. Então, nós temos ao longo de séculos lutado para garantir a sobrevivência dos animais e das pessoas. E tem faltado uma estratégia para o progresso das pessoas, que é isso que é o objetivo. Então, eu acho que a logística, e a FIOL tem um papel nesse sentido, ela fortalece uma das virtudes do Estado da Bahia. É o único Estado da Federação que divisa com 9 outros estados do país, da Federação. É o único Estado que divisa com 9 outros estados da Federação. Então, isso lhe dá uma capacidade de integração econômica que uma boa logística, principalmente de natureza ferroviária, o Wilson fazia referência a essa questão dos transportes rodoviários. O Brasil é o único país de grande dimensão territorial que fez uma opção pelo transporte rodoviário como o modal majoritário de suas cargas. Isso é um erro histórico, pagamos por ele até hoje. Então, a ferrovia moderna, ela facilitará a atividade econômica hoje existente, né, viabilizando a conexão, inclusive, com o mercado internacional, mas não só internacional, mas abre um ambiente de atração de investimentos nessas regiões que hoje não têm uma base industrial desenvolvida e, portanto, é uma oportunidade para o futuro. E mais uma coisa importante é a possibilidade que fica e que já se começa a pensar de desenvolvimento de polos agroindustriais em áreas vazias hoje ao longo dessa ferrovia, aproveitando a logística que está pronta e paga, praticamente paga. Então são cerca de 1.500 quilômetros, rasgando do litoral até o oeste, em áreas com climas diferentes, com solos diferentes, com terras que não são tão caras e que se pode aproveitar para montar projetos agroindustriais, centros, núcleos de desenvolvimento, cidade de 200, 300 mil pessoas podem ser pensadas, a exemplo do que os outros países sempre fizeram ao longo para buscar a interiorização do seu desenvolvimento. Falamos aqui com Reinaldo Sampaio, falamos também com Wilson Andrade. 2 cavalheiros que percorrem os diversos caminhos na busca de que nós aqui na Bahia, você aí na sua casa, você no seu equipamento comercial, você na sua indústria, esses dois soldados incansáveis na busca... Ele é o general. Pronto. O Don Quixote. O Don Quixote. Que nós saiamos desse estado de letargia e que nós possamos, na verdade, legar às gerações futuras uma qualidade de vida melhor nesse estado. O Indústria em Foco fica por aqui com o sentimento de que estamos no caminho correto na medida em que cabeças pensantes como a de Reinaldo e a de Wilson se preocupam
em estabelecer uma nova realidade para a Bahia. Muito obrigado por sua atenção, nós ficamos por aqui. Canal Assembleia, TV da Casa do Povo.